A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. Hoje, 17 de fevereiro de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema Atualidades do Direito Digital. E para isso nós convidamos um advogado que é especialista nessa área, o Dr. José Janci Marques. Destacamos que o programa Direito no Ar é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Doutor Janci, tradicionalmente aqui no Direito no Ar, quando é a primeira vez que o entrevistado está participando, a gente costuma fazer, logo na abertura da entrevista, uma pergunta de caráter pessoal. Por quê? Porque certamente a sua história de vida vai ser inspiradora para muitas das pessoas que estão nos ouvindo. Então, agradeço pela sua disponibilidade de tempo de conversar conosco e começo perguntando, por que o senhor escolheu a advocacia? Bom, boa tarde, Heraldo, como vai? Boa tarde, ouvintes. Então, o direito entrou na minha vida, assim, meio que por acidente, né? Porque minha primeira formação foi em comunicação, e aí eu comecei a estudar para concurso público e comecei a gostar daqueles conteúdos que eu estava estudando, e decidi prestar o vestibular, no caso foi o SISU, e entrei para Direito aqui na Universidade de Brasília. E aqui no Direito eu me encontrei. Assim, eu entrei achando que ia fazer o curso para poder entrar para algum concurso público, mas acabei me apaixonando pela advocacia, especialmente do direito constitucional e do direito digital. Maravilha, que bacana. Bom, então, já que a sua especialização é dupla, direito digital e direito constitucional, nada impede que daqui a pouco a gente faça algumas perguntas também sobre o direito constitucional, até porque nos tempos atuais, né, em que vivemos, a gente está sempre falando de uma forma ou de outra sobre o direito constitucional. Bom, mas vamos focar inicialmente na proposta da entrevista de hoje, que é atualidades do direito digital. Eu acho que a primeira pergunta que se faz necessária, até para o esclarecimento dos nossos teleouvintes, é o que seria esse tal direito digital, doutor Janci? Então, o que acontece? Nossa vida hoje é digital. Tudo que a gente faz, todo momento, todos os dias, são comportamentos que geram algum rastro digital. Quer seja você ligar o seu celular, acender a tela, fazer uma ligação, responder um WhatsApp, acessar uma rede social, tudo isso gera uma informação. E essa informação é uma informação preciosa dentro do mercado de informações digitais, né? São os que a gente chama de dados. O direito digital é um ramo do direito que se preocupa essencialmente com dados, essencialmente com presenças digitais e como é que fica a repercussão dos direitos civis nas plataformas online. Então, você tem um universo de situações em que o direito digital ganha espaço, quer seja com discussões que já são muito consolidadas ali do direito civil, como herança digital, por exemplo, ou dentro da questão do direito econômico, quando a gente vai discutir sobre neurodireitos e o direito que a pessoa tem a capitalizar seus próprios dados, né? Ou então na relação com o direito constitucional e com a política, quando a gente está falando sobre tecno-autoritarismo, né, que é a utilização de dados e de sistemas de tecnologia de informação por governos para poder controlar ou limitar o acesso dos cidadãos a seus direitos. Então, o direito digital está presente na nossa vida no dia a dia e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Perfeito. Doutor José Janci, a Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje se fala muito sobre ela, a todo instante ela pipoca nas nossas telinhas, tem a ver com esse tema ou não? Claro, a LGPD, como a gente chama, ela foi um marco legal importantíssimo para poder definir um parâmetro básico para as empresas,
para as relações jurídicas entre as pessoas, para relações de consumo, de como os nossos dados devem ser tratados, né? E um dos pontos essenciais dela foi trazer os seus princípios e dizer, olha, os dados precisam ser tratados com respeito, todos os dados devem ser tratados com cuidado, os dados, especialmente os dados sensíveis, que são aqueles dados que dizem mais sobre a pessoa do que, às vezes, ela gostaria que dissesse, né? Eles podem traduzir em riscos essenciais. Então, por exemplo, tem algumas discussões recentes sobre aquele CPF que você dá na compra de um remédio ali na farmácia, que muitas vezes tem chegado na base de dados das operadoras de planos de saúde, e elas têm precificado o valor do plano de acordo com o seu consumo de remédios ou de acordo com o perfil do remédio que você tem consumido, de modo geral. Então, um dado básico que você dá vincula em uma grande base de informações para poder chegar ali na frente e gerar uma precificação. A LGPD, nesse ponto, ela proíbe esse tipo de informação. Ela proíbe esse tipo de tratamento de dado, porque ela diz que o dado ele precisa ser mantido em um espaço com uma determinada finalidade, por exemplo. Então, a farmácia ela só pode ter o seu CPF se para aquilo ali tiver uma finalidade específica. Para poder saber o histórico, para poder oferecer um desconto. Se ela for transferir essa informação para um plano de saúde, ela deve, por exemplo, informar o consumidor, dizer, olha, quando você me diz o CPF, você está abrindo mão do sigilo das informações de saúde que você compartilha comigo, e eu estou vendendo essas informações para os planos. Se ele não faz isso, a LGPD já impõe uma restrição muito séria contra esse comportamento, entendeu? Mas a LGPD ela não serve só nessas relações de consumo, a LGPD também, com relação às empresas, né? A gente fala muito sobre a adequação das empresas LGPD, que vai desde a padaria até as grandes empresas. Toda empresa que tiver uma base de informações, um cadastro mínimo, básico, de funcionário, de colaborador, de consumidor, de qualquer outra pessoa que se relacione com ela em alguma medida, ela precisa estar adequada a esses princípios e a esses formatos da LGPD. E isso tudo é muito sério, né? E só a partir do momento que o senhor está comentando isso é que a gente percebe a seriedade do assunto. E aí, enquanto o senhor falava, citando o exemplo da farmácia, eu lembrei aqui, tem uma determinada farmácia onde eu vou, aqui em São Luís, o Dr. Jansen está lá em Brasília, em que eles, quando eu digo qual é o remédio que eles querem, eles dizem, olha, pela OAB é tanto, pelo desconto aqui da farmácia é tanto, pelo seu plano de saúde, que é o plano de saúde X, é tanto, é melhor comprar por aqui. E eu ficava me perguntando, como é que eles sabem tanto a meu respeito, né? Como é que eles sabem que eu tenho OAB, como é que eles sabem que o meu plano de saúde é o plano X, que eu não vou dizer qual é aqui para não fazer propaganda, e para mim é legal, eu nunca me importei com isso, porque eu me preocupava com o desconto, né? Mas agora que o senhor está tocando nesse ponto, eu parei para pensar, tem todos os meus dados, todas as minhas informações, não é isso? A gente fala que existe um conjunto de economias movido a dados, né? Quando você chega na farmácia, você dá seu CPF, ele já sabe que você é advogado, que você tem um plano de saúde X ou de Y, isso é uma ponta do iceberg do que ele sabe a seu respeito. Só que em momento nenhum você deu autorização para que eles soubessem isso. Isso significa que em algum espaço, em algum site, em alguma base de informações, seus dados foram compartilhados, e sem o seu consentimento. E aí, muitas vezes, eles vêm com propostas de, dou desconto se você comprar por tal dado, ou por tal informação. Na prática, o que eles estão fazendo é te pagando, através desse desconto, para você ceder a ele a informação de que você é advogado, de que você é pertencente do plano X ou Y. É uma troca financeira, uma troca econômica que existe e que muitas vezes não te diz exatamente quais são todos os termos desse acordo. Isso é extremamente problemático, porque vai evoluindo e a quantidade de informações que, às vezes, você não quer que a pessoa saiba sobre você, principalmente informações sensíveis relacionadas à saúde, pode ser compartilhada sem sua autorização. A gente tem caso aqui em Brasília de pessoas que são portadoras do vírus HIV, por exemplo, que consomem determinado remédio pelo SUS, e que quando foram comprar determinadas medicações em farmácias, já tinha essa informação lá dentro da farmácia. E olha que o dado dele é extremamente sensível, é protegido por lei, uma lei muito mais rigorosa do que a LGPD, mas mesmo assim essas informações vazam.
Então, os dados de saúde são dados extremamente sensíveis, né? E a gente precisa cuidar muito com essa questão da privacidade. Então, se você vai num local e você percebe que eles estão exigindo o CPF para condicionar a um desconto, vale mais a pena, às vezes, você abrir mão do desconto e manter os seus dados íntegros, porque a privacidade, ela é uma ferramenta poderosíssima para você resistir a essa tendência do mercado e regular essa atuação do mercado. Porque se você não liga, se você acha, isso aqui não tem nada a ver, não faz muita diferença, eu estou ganhando desconto, eles vão galgando cada vez mais espaço dentro da sua privacidade, você fica, sem muitos recursos, você fica nulo na frente do mercado, né, quando a gente olha sobre esse aspecto econômico. Fora os outros constrangimentos, sabe? As pessoas saberem sobre sua vida pessoal sem você dar essa autorização. Perfeito. Estamos conversando com o Dr. José Janci Marques sobre atualidades do direito digital. Doutor José Janci, nessa mesma temática aí, como é que a gente tem a certeza de que as empresas, não só as farmácias, elas estão de fato cumprindo a LGPD? Porque, assim, antes, de certa forma, elas já avisavam, olha, tal, posso usar os seus dados, aceite aí, concorde e tal. A gente não sabia exatamente o que fazer. O marco legal veio, a lei veio, porque se sentiu a necessidade de criar regras, de criar proteções, como o senhor disse, criar princípios básicos, né? Regras gerais, mínimas, que precisam ser respeitadas. Mas como é que a gente pode ter a certeza se antes havia uma certa liberdade, né, com relação a isso, e agora há uma certa restrição? Como ter certeza de que isso realmente está sendo cumprido? Perfeito. Bom, a LGPD, ela criou algumas ferramentas para a gente poder monitorar e fiscalizar a regulação dos seus dados. Você, enquanto cidadão, é o titular dos seus dados. E o STF, inclusive, recentemente reconheceu o direito à titularidade dos dados, né, o direito aos dados pessoais, como uma garantia fundamental. E o que isso significa na prática? Significa que você pode requerer, mandar um e-mail, apresentar um requerimento para a empresa, para qualquer que seja a empresa, perguntando quais são os dados que você tem sobre mim. E a empresa é obrigada a apresentar esses dados e dizer por que ele tem aqueles dados e como que ela trata esses dados. Todas as empresas precisam ter o que eles chamam de DPO, que é Data Protector Officer, né, que é uma pessoa responsável por gerenciar essas informações e é o responsável legal por responder esses requerimentos. A empresa que não tiver esse DPO, ela já está atrasada, já está, inclusive, suscetível à aplicação de multa pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que foi recentemente criada. Tudo isso é muito novo, assim, a LGPD é de 2018, com a implementação a partir de 2020, a ANPD foi criada no final de 2021, então a gente está começando a dar os primeiros passos, a ANPD ela já está começando a aplicar algumas multas, e as empresas tiveram tempo para poder se adaptar. Mas o primeiro passo dessa adaptação foi justamente a estruturação e adequação dessas empresas para que elas pudessem responder a esses requerimentos do cidadão. Então, o cidadão pode fazer esse requerimento por e-mail, pode fazer esse requerimento por escrito, até entregue no estabelecimento. E aí, se a empresa se recusar, se a empresa não responder, ele pode denunciar essa empresa à ANPD, que a ANPD vai investigar, porque ela é a autoridade que está responsável por fazer a fiscalização dessas informações. Ok, eu vou insistir na pergunta, você me perdoe, doutor Janci, mas é porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão com essa curiosidade também. Ok, criou uma agência para regular esse mercado, criou um mecanismo para que a gente possa cobrar essas informações, se não responder, vai ser punido, ótimo, tudo perfeito até aí. Mas quem me garante que a resposta é verdadeira? Ela responde e diz assim, não, a única coisa que eu tenho aqui é teu nome e teu endereço. E não é. Como é que eu vou saber? E se ela disser, tenho tudo teu, identidade, CPF, foto, diabo a quatro, mas eu só uso aqui para oferecer uma melhor prestação de serviço para você, e não é. Como que a gente vai ter segurança quanto a isso? Bom, primeiro, você recebeu a resposta dela, você olhou aquela resposta, você não concordou, desconfia que não seja verdade. Você pode já remeter para a ANPD. Você pode também falar, bom, você tem essa e essa, você tem meu nome, meu CPF, meu endereço, você tem aqui a lista de produtos que eu comprei.
Mas eu não quero que você tenha meu CPF, eu não quero que você tenha meu RG, não quero que você tenha meu endereço, eu quero que você anonimize meu nome, só coloque meu primeiro e meu último nome. Você tem o direito de exigir que ele exclua dados que não são necessariamente necessários. E se eles insistirem naqueles dados, eles precisam justificar por que aqueles dados são necessários. E a justificativa não é só, eu vou ter porque eu quero. Não. Tem que dizer, olha, esses dados são necessários porque a lei X determina que eu tenha. Por exemplo, quando você trabalha em empresa de carteira assinada, a empresa é obrigada a guardar dados dos funcionários por até 20 anos por conta de leis trabalhistas. Então, por exemplo, o funcionário sai da empresa, sai chateado e quer usar a LGPD para apagar todos os dados da história dele naquela empresa. Já ele não pode fazer isso porque, em que pese a LGPD permita que ele seja o dono dos seus dados, existe uma outra lei que garante e determina a empresa que ela seja a guardiã de determinadas informações, principalmente previdenciárias, em relação àquele funcionário. Então, se existe um marco legal que garanta a guarda daquela informação, a empresa ou a organização pode mantê-la. Caso contrário, ela tem que retirar, porque, mais uma vez, o cidadão ele é o titular, ele é o dono da informação. Ele não é uma coisa solta, ele é o proprietário. Isso é tão forte, isso é tão sério no mundo hoje. No Brasil a gente está caminhando, engatinhando ainda, né? Mas, por exemplo, a nossa legislação LGPD ela foi inspirada na RGPD, que é uma legislação que é da União Europeia. E em alguns países da União Europeia, você tem empresas que pagam para você, pagam literalmente para usar os seus dados. Você usa os dados ou acesso a uma grande base de informações, né, a permissão de acesso a essa base de informações, como moeda de troca, literalmente, com descontos que a empresa aérea te dá passagens aéreas só pela autorização para poder acessar essas informações. E aqui no Brasil, a gente às vezes não dá valor a esses dados. Então, lá, eles são punidos severamente quando eles violam essas prerrogativas, né, esses princípios que são elencados na LGPD, na RGPD de lá, mas os princípios são exatamente os mesmos. E aqui a gente tem que começar a educar o sistema econômico a respeitar os dados, e essa fiscalização e essa educação vem de hábitos do dia a dia, com a gente exigindo respeito às informações, requerendo, pleiteando, exigindo da NPD a punição adequada para aquelas empresas que não respeitam, porque aí sim eles vão dar valor aos nossos dados e a gente vai ter a nossa privacidade resguardada. Maravilha. Agora sim, me senti mais seguro, mais confortável. Doutor José Janci, vamos para o outro lado da moeda agora, que passa exatamente pelo que o senhor acabou de falar, que é a criação de cultura por parte do cidadão, né? E aí eu lembro o seguinte: antes, a gente já tinha uma proteção mínima, mas tinha, né? Você se cadastrava num site de uma empresa, por exemplo, ela dizia lá, tinha uma caixinha lá para você marcar dizendo que autorizava ela usar aqueles dados, você contratava com uma empresa, ela te obrigava, de certa forma, a ler primeiro o contrato e depois fazer uma marcação lá, dizendo que leu e tal. Só que, na prática, a gente sabe que ninguém ou quase ninguém faz isso, né? Se eu quero logo comprar o produto, eu quero logo informar os dados e comprar. Se eu quero fechar um contrato, eu quero logo fechar o contrato. Então, eu marco lá a caixinha sem ler coisa nenhuma. Então, não passa também por isso, não só a cultura empresarial de respeitar os dados, mas também não passa pela cultura do cidadão de entender a relevância disso, a importância disso, e não assinar nada, ainda que digitalmente, sem realmente ler, não autorizar nada sem perceber se é necessário ou não autorizar. E se o senhor concorda que é necessária essa formação de cultura, como fazer isso? Tá, vamos lá. Isso que a gente chama de educação para dados, né? Para que as pessoas se qualifiquem e entendam a importância das suas informações pessoais, dos seus dados. Mas nessas relações jurídicas, a gente enfrenta um problema muito sério, que assim, quando a gente vai fazer um contrato, você vai alugar uma casa, por exemplo, você vai na imobiliária, ou você vai alugar direto com o dono, ele vai te dar um contrato,
você vai ler o contrato, você vai dizer concordo ou não concordo com essa cláusula, eu quero incluir isso, eu quero tirar aquilo, na verdade isso aqui não é assim, a casa não está desse jeito, o que vocês estão colocando. Você tem uma margem de negociação, uma margem de diálogo. E muitas vezes, quando você vai fazer aquisição de produtos pela internet, você só tem o botãozinho de li e aceito. Não existe uma margem para que você possa fazer essa negociação. Então, entendendo isso, e não é só por conta do direito digital, mas o direito de um modo geral, fala sobre essa questão da hipossuficiência, né? Quando o sujeito, o cidadão ou o contratante, ele não tem uma capacidade de poder negociar necessariamente nos mesmos termos. Então, toda vez em que há esse tipo de situação e há a violação de algum direito a partir dessa situação, as cláusulas elas são presumidamente nulas quando há o abuso de direito nesses contratos, onde não há a mesma capacidade de negociação. Então, por exemplo, você acessou um site, você quer adquirir ou assinar um produto, você não tem margem para negociar. Você precisa daquele produto necessariamente para qualquer que seja a sua finalidade, quer seja para trabalhar, quer seja para lazer, quer seja para o que for. Você precisou clicar ali e dizer que concorda com os termos. Se em alguma medida esses termos violarem seus direitos, se você for prejudicado, você pode recorrer à justiça e exigir a anulação daquela cláusula específica e, inclusive, requerer os danos morais e materiais relacionados ao dano que foi causado por essa cláusula. Tem um caso que é clássico de um banco digital X, que tem uma plataforma de vendas aí. E, por exemplo, aí foi um caso julgado aqui em Brasília. Uma pessoa recebeu um dinheiro nessa conta, recebeu um Pix por engano nessa conta, e ela estava devendo dinheiro nessa conta, estava com a dívida lá de 5 mil reais, ela recebeu 3 mil reais nessa conta. E aí, quando você recebe um dinheiro que não é seu, você tem uma obrigação legal de devolver. E a maior parte dos bancos, inclusive, tem uma ferramenta já de Pix que é para estornar o Pix, né, quando vem em caso de erro. E esse banco específico ele pegou o dinheiro, se apropriou desse dinheiro e não quis devolver para o proprietário, de fato. Mesmo a pessoa tendo dito lá que, olha, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do Cicrano. E aí ela usou como argumento a empresa, o banco, dizendo, olha, aqui nos termos que você concordou quando você assinou o contrato com a gente, dizia que você concordava que qualquer dinheiro que entrasse na sua conta era de propriedade do banco, digamos. Não era bem isso, mas era mais ou menos nesses termos. E é por isso a gente não vai estornar. E essa pessoa estava sendo ameaçada pelo proprietário do dinheiro de processo, dizendo, olha, você tem que devolver meu dinheiro, senão eu vou te processar. Você vai responder por apropriação indébita, você vai responder criminalmente. Ela acionou a justiça e o juiz de pronto anulou a cláusula do contrato, mandou a empresa devolver. Porque existem um sem número de cláusulas abusivas ali dentro. E essas cláusulas, se elas violam um direito, elas são presumidamente ilegais. Ainda mais no direito digital, que muitas vezes a gente não tem acesso a essa cláusula. Às vezes é uma caixinha que você vai clicar e ele vai remeter. Quando remete? E às vezes ali não tem todo o universo de direitos e obrigações que você precisa atentar. Então, nessas relações onde há hipossuficiência, onde há um desequilíbrio informacional, né, que a gente fala em que o contratante não tem acesso a todas as informações adequadas, ele tem uma gama de proteções muito maior. E essas proteções podem ser exigíveis juridicamente. Perfeito, está tudo muito claro. A gente está conversando com o Dr. José Jansen Marques, advogado, especialista na área do direito constitucional e do direito digital. Dr. Jansen, o senhor, na sua resposta inicial lá sobre o tema de hoje, atualidades do direito digital, o senhor mencionou alguns exemplos, né, de campos de atuação do advogado da área digital. E aí, um desses exemplos foi neurodireitos. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais para a gente do que se trata isso. Então, neurodireitos é uma parte da discussão sobre direito digital que é muito recente e é muito forte, assim, porque a gente entende que os pensamentos, eles são a última barreira da nossa privacidade, né? Não existe nada mais íntimo do que aquilo que eu penso. Só que essa barreira está começando a ser diluída, a ser quebrada, porque existem tecnologias, inclusive do Facebook e uma empresa específica da Elon Musk, isso,
ele tem uma empresa que é especialista em fazer mapeamento mental. E o Facebook está desenvolvendo também a tecnologia para mapear os pensamentos. Então, eles colocam uma espécie de capacete e conseguem traduzir os seus pensamentos em dados. Só que isso é um pouco mais avançado até do que a gente pensa, né? Pensa, nossa, isso aqui é uma coisa que vai acontecer daqui a 15, 20 anos. Não, isso já acontece hoje em dia. E, às vezes, eles conseguem mapear esse pensamento não só através dessas tecnologias, mas através de estratégias que a gente chama de neuromarketing, que seja uma estratégia de escolha de determinadas cores ou de determinados conteúdos que vão te direcionando para determinadas escolhas. Então, por exemplo, ele sabe que eu quero comprar um produto para cabelo ou para barba quando eu começo a falar sobre isso, e o microfone do meu celular capta essa informação, quando eu começo a pesquisar sobre barbearia. Então, ele vai criando conteúdos e modulando conteúdos que vão aparecendo tanto na minha timeline do Facebook quanto do Instagram, que é da mesma empresa da Metaverse, e vai te direcionando. Isso é uma estratégia de neuromarketing. Só que essas estratégias estão evoluindo, e evoluindo a um nível que eles vão conseguir prever o seu comportamento. E isso é perigosíssimo, porque da mesma forma que eles podem prever seu comportamento, eles podem modular o seu comportamento. Então, eles podem fazer com que você pense que precise de tal produto, ou que você pense que você precisa escolher entre candidato A ou candidato B, quando a gente vai discutir sobre questões políticas. A gente tem pesquisas recentes, inclusive, que mostram o impacto das redes sociais na democracia, e as informações são perigosíssimas, assim. A gente tem informações que as pessoas confiam muito mais em conteúdos que recebem pelo WhatsApp e na sua timeline das redes sociais, do que em conteúdos que elas recebem no boca a boca de conhecidos. Então, para você construir um contexto em que, nesse campo do direito digital, especialmente da produção de conteúdos nas redes sociais, e a gente considera o WhatsApp, nessa medida, uma rede social, para que você direcione determinadas escolhas a partir do mapeamento, a partir do controle e dos hábitos que ele já tem, né? Todas as vezes que você curte uma página, todas as vezes que você clica em determinado link, que você acessa determinado conteúdo ou site, ele vai criando essa grande base de informações, e essa base de informações é trabalhada, é estudada pelos algoritmos de inteligência artificial para desenhar um perfil e prever quais vão ser as suas escolhas, quais vão ser os seus comportamentos. E mais do que isso, eles podem criar ambientes a partir dessa previsão para que você direcione a sua escolha. Então, você tem uma tendência política mais à direita ou mais à esquerda. O caso do Cambridge Analytica lá nos Estados Unidos, ele é um clássico por conta disso, né? Porque foi feito mais ou menos nesse sentido. Eles mapearam as pessoas a partir de perfilamentos, né, sites que ele clicava para poder dizer que veja quem é você dentro da série Lush, quem é você na série Grey's Anatomy, qual seria seu personagem em tal lugar. E eles foram mapeando essas tendências e percebendo alguns perfis das pessoas e preferências, e foram direcionando conteúdos para essas pessoas. Então, via, por exemplo, que fulano tinha medo de uma invasão ou era contra a guerra, aí trazia algum conteúdo produzido pelo financiador. O candidato X apoia a guerra, o candidato Y é contra a guerra. Então, você vai vendo que as pessoas vão recebendo conteúdos que tocam naquele gatilho, tocam naquele medo que ela tem, para poder transformar a realidade em alguma medida, né, para fazer com que ela tome determinada decisão. Aí esse é o grande campo assim, do neurodireitos, né? E aí a gente vai falar sobre as possibilidades de princípios que devem ser resguardados. A gente já se discute, bom, as empresas estão fazendo isso, o que a gente pode fazer para a gente se proteger, né? Existem alguns países, e aqui no Brasil essa discussão está muito inicial, que querem colocar marcos éticos legais, né? Assim, ok, você quer pesquisar sobre comportamentos mentais, você quer mapear como é que funciona o pensamento das pessoas, mas você pode até fazer isso, porque a gente não pode impedir a evolução da ciência, mas você tem que fazer isso dentro de alguns parâmetros éticos. Então, o pensamento da pessoa, né, ele precisa ser preservado, as escolhas das pessoas precisam ser preservadas. Então, definir um marco ético que impeça o avanço dessas pesquisas, ou que limite a atuação dessas empresas, ela é essencial para garantir a autonomia das pessoas, de modo geral. Olha, doutor Jansen,
não tem como a gente estar tendo essa conversa aqui, os nossos ouvintes estarão acompanhando, e a gente não ficar assustado em alguns momentos, né? Em outros momentos, o senhor falou agora de algumas séries, a gente lembrar daquela série da Netflix, a Black Mirror, acho que é isso, né? E imaginar, cara, aquilo ali não é ficção, aquilo ali já Real. está acontecendo e vai acontecer, talvez seja até pior do que está retratado ali. O senhor que trabalha com isso, que estuda isso, que pesquisa isso, que mexe com isso, o senhor tem essa sensação também, mais até do que nós que não estamos vivendo essa realidade, ou menos, por se sentir mais seguro, por saber o que pode ou não fazer? Eu não me sinto mais seguro do que ninguém. Essa sensação de segurança ela não existe, porque não é que eu também queira traçar um panorama de caos e apocalipse e um cenário em que vai vir Exterminador do Futuro 2, não é nada disso. Mas é um cenário em que a gente precisa entender o que está acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo no campo do direito digital e uma série de prerrogativas que a gente tem que estão sendo violadas de forma muito silenciosa, e a gente não tem noção disso. Então, muitas vezes, é anunciada uma evolução ou uma facilidade, uma tecnologia, como se fosse uma solução fantástica, sabe? Ah, olha que divertido, tem essa trend aqui nas redes sociais em que eu vou colocar minha foto de 10 anos atrás e de hoje em dia para poder mostrar como é que eu era antes, como é que eu estou hoje. Às vezes as pessoas inocentemente estão fornecendo dados para essa grande base de informações. E isso é perigoso. Então, o que eu estou dizendo não é para as pessoas ficarem no estado de alerta constante, assim, e paranoicas, mas ficarem vigilantes no sentido de, afinal de contas, para onde vai essa informação? Quando eu coloco a minha foto aqui, quem é que tem acesso a ela? O Facebook passa a ser proprietário dessa informação? Porque quando eu crio uma conta no Facebook, e especialmente no Instagram, ele passa a ser dono daquelas imagens que eu estou subindo. Ele passa a ser dono daquelas informações. Então, eu abro mão da minha titularidade daquela informação e ele consegue alimentar uma base de dados que é a fonte de renda dele, porque o Facebook e o Instagram, o Meta, de um modo geral, eles são gratuitos para a gente, mas os produtos somos nós, né, porque eles vendem um perfil para os anunciantes. Então, se eu quero vender uma caneca com a imagenzinha de um cachorro, eu quero anunciar esse tipo de serviço, eu tenho a possibilidade no Instagram encontrar pessoas que gostam de cachorro, que têm cachorros e que colecionam canecas. O nível de acurácia das informações é absurdo. A sensação que eu tenho é que a gente está em um episódio do Black Mirror. Sim, quase todo momento. Se você pega, por exemplo, tem um episódio que é clássico, eu até estava discutindo isso com a professora Ana Frazão aqui da UNB, que é uma das grandes pesquisadoras do direito digital, que na China tem um sistema de pontuação que permite ou que proíbe as pessoas de adquirirem determinados serviços ou de acessarem determinadas regiões de acordo com seus pontos, tal e qual aquele episódio do Black Mirror, em que a personagem ela tinha um score de acordo com a relação que ela tinha com as pessoas. E não é muito diferente do que acontece na China nessa medida, porque lá, se você fala mal do partido nas redes sociais, se você não tem uma boa relação com o Estado ou com seus vizinhos, você também perde pontos. Então, a gente não está numa sociedade muito diferente daquela. Não é tão absurda aquela realidade que eles desenharam. Ela, inclusive, era muito mais presente, porque ela foi pensada justamente em elementos que já estavam muito presentes na nossa vida, entendeu? Perfeito. Realmente temos que pensar, estudar, discutir muita coisa, muita coisa. Eu acho que o primeiro processo, Heraldo, é o de estranhamento, sabe? A gente tem que se perguntar e estranhar. Afinal de contas, para que eu vou fornecer meu CPF aqui na farmácia? Para que eu vou subir a minha foto para essa trend? Será que vale a pena eu fornecer esse dado nessa pesquisa? Será que vale a pena eu clicar nesse quiz aqui do Facebook? Para que serve isso, né? Perfeito. Bom, doutor Jansen,
Uma outra questão que eu entendo que seja importante a gente discutir, porque nos últimos dias tem sido muito falada, e aí eu fiquei na dúvida agora, se tem a ver com direito digital também, ou não, ainda que indiretamente, pelas implicações disso, é o tal do ChatGPT, né, que está fazendo um sucesso danado aí, especialmente no meio acadêmico e tal. Tem a ver também com direito digital? Qual é a leitura que o senhor faz disso? Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta poderosíssima, né? Porque ela é uma ferramenta de inteligência artificial e ela usa como base a inteligência da internet, ela usa como base a essência do que está na internet. Ela agrega uma série de funcionalidades. E quando você vai entender como é que é a dinâmica dela, você conversa e faz perguntas e esse sistema ele vai te respondendo essas perguntas com um nível de precisão muito grande. E isso assusta muitas pessoas. Tá? Nossa, eu estou conversando com um robô que é inteligentíssimo. Só que nada mais é do que uma série de ferramentas que funcionam como o Google, assim. Então, por exemplo, eu quero saber sobre neurodireitos. Se eu for perguntar sobre neurodireitos, por exemplo, para esse chat, ele vai me trazer alguns resultados, claro, com a linguagem um pouco mais simples, um pouco mais humanizada, né, mas com base nos resultados das pesquisas da internet e os conteúdos que as pessoas mais acessam. Então, os dados de acesso, os dados de interação, os inputs que a gente chama, né, o ato de você digitar alguma coisa no Google e fazer essa pesquisa já alimenta uma série de bases de dados. Então, quando ele percebe que tem muita gente pesquisando sobre tal assunto, tem muita gente acessando determinado resultado para aquela pergunta específica, qual o melhor destino do Rio Grande do Norte? Vamos supor que você jogue essa pergunta no chat. Ele vai te dizer, olha, o melhor destino vai ser a Praia da Pipa, porque tem as melhores praias, e você pode nadar com os golfinhos. Ele não tira isso da cabeça dele, não existe uma cabeça, existe uma base de dados que vem com relação a esses algoritmos que vão buscar nos resultados de pesquisa e nas interações que as pessoas têm. Mas quando você sintetiza isso em um único espaço, quando você traz isso para um local muito específico como uma ferramenta, as pessoas ficam encantadíssimas. Porque fica assim, nossa, eu estou conversando com uma inteligência artificial apuradíssima. É a internet, é como se fosse uma grande consciência coletiva, que você tivesse a oportunidade de pesquisar, ou perguntar e interagir com ela nesse nível. Muito bem. Doutor José Janse, com relação a um outro tema que o senhor mencionou lá no começo da entrevista, herança digital, que eu imagino seja o que acontece, né, com os nossos perfis nas redes sociais e tal, depois que a gente morre. No meu caso específico, eu já tomei esse cuidado. Os meus filhos mais velhos, os dois mais velhos, eu tenho 5 filhos, os 2 mais velhos, eles trabalham comigo no Instituto Mérito, e lá a gente trabalha com eventos acadêmicos e tal, e eles usam as minhas redes sociais para publicar eventos do Instituto Mérito, inclusive o nosso programa aqui, o Direito no Ar, semanalmente. Então eles têm acesso ao meu login e senha de todas as minhas redes. No momento em que eu partir, eles saberão o que fazer, terão acesso a esses dados, decidirão o que fazer com essas contas, enfim. Mas, e quem não teve essa preocupação, quem nunca parou para pensar nisso, que desdobramentos pode ter isso, doutor Jansen? Então, Heraldo, essa é uma discussão muito forte, que tem muito a ver com o direito de família, você já foi precavido, já designou informalmente, assim, como se você já passou login e senha para eles. Só que a gente vai vendo que não se trata só sobre o acesso, mas sobre o histórico dessas informações. Quando a gente fala sobre herança digital, a gente está tratando não só sobre o que você posta nas redes sociais, ou o acesso a essas redes sociais, mas há uma série de direitos que você tem, ou que os seus herdeiros teriam, às suas informações e seus históricos. Vou te dar alguns exemplos clássicos. Assim. Vamos pegar o caso da cantora Marília Mendonça. Ela faleceu naquele acidente de avião, e aí a equipe dela tinha acesso às redes sociais. E através das redes sociais, a rede oficial dela foi anunciado o falecimento. E também foi anunciado, e algum tempo depois, algumas questões comerciais, algumas músicas que eram inéditas,
existia algum nível de interação que gerou estranheza nas pessoas, que falavam, pera lá, a Marília morreu. Quem é que está falando com a gente através do perfil da Marília Mendonça? Ah, é a equipe. Sim, mas a equipe tem o direito de utilizar desse capital, né, midiático, que é um perfil com milhões e milhões de seguidores. Afinal de contas, quem tem o direito sobre esse perfil? Que, na prática, tem uma função monetária também, né? Então, é o filho dela que teria direito a herdar? Seria eleito um tutor, é a empresa com quem ela fez o contrato? Porque isso é, do ponto de vista financeiro, um capital enorme, é uma base de informações poderosíssima. Mas não acaba só nisso, tem o direito da personalidade, né? Em que medida a imagem de uma pessoa morta não acaba ficando suscetível a uma série de situações que normalmente não aconteceriam no mundo offline, né? Quando a pessoa falece, ela falece. O máximo que pode acontecer é alguém falar mal dela e gerar aquele burburinho e ter aquelas situações assim de indisposição. Mas nas redes sociais é como se a presença fosse eterna. Então, cabe a quem gerenciar isso, né? Algumas plataformas elas já permitem, o Facebook ele permite, por exemplo, o Instagram, que a pessoa em vida elenque quem seria o herdeiro daquelas informações digitais, que poderia receber o acesso, que poderia determinar se a pessoa, declarar ali oficialmente que a pessoa faleceu. Algumas plataformas, inclusive, fecham e deixam só um período para homenagens, para as pessoas irem no mural e colocarem, não permitem mais a publicação. Mas tem outras implicações para além dessa questão da memória. Tem um caso que foi julgado recentemente aqui em Brasília, de um Uber que foi assassinado no exercício do trabalho, um motorista de aplicativo, e aí ele entrou e ele faleceu, e a família queria comprovar que ele faleceu no exercício do trabalho, durante uma corrida. Ele foi assaltado por um cliente, só que a empresa não quis fornecer essas informações, nem a do assassino, nem a do trajeto. E aí a família teve que entrar com a ação, né, para poder dizer que ela era proprietária, ela era herdeira desses dados, que esses dados eram titularidade do motorista, afinal de contas, o perfil dele era dele, em que pese a empresa seja quem gerencia, que seja a plataforma que gerencia, mas os dados são dele, que a família tinha direito sobre aqueles dados, e que aqueles dados poderiam sim ser requeridos para poder serem utilizados em inquérito policial. E a justiça autorizou, que pese a empresa tem colocado um sem número de resistências. Mas essa questão da herança digital, ela tem a ver com isso, não é só sobre o acesso, mas sobre o histórico e o número de possibilidades que você tem de poder aplicar isso no dia a dia das pessoas. Maravilha. Bom, estamos conversando com o Dr. José Jansen Marques, ele está falando conosco sobre atualidades do direito digital. Doutor Jansen, durante a pré-entrevista, quando a gente estava, né, produzindo essa entrevista de hoje, nos preparando ambos para essa entrevista, o senhor chegou a mencionar também algo que o senhor chamou de Estado espião. E aí eu lembrei de umas discussões que aconteceram lá no passado, quando os municípios decidiram, para melhorar principalmente a segurança nas cidades e tal, espalhar câmeras por toda a cidade, e aí muita gente questionou isso, que isso invadia a privacidade das pessoas, enfim. Aquilo ali teria sido o embrião desse tal Estado espião, ou não tem nada a ver? Tem muito a ver, mas não é só isso. O buraco é muito mais embaixo, o problema é muito mais sério. Quando a gente fala de Estado espião, a gente não está só falando sobre a utilização dessas tecnologias de vigilância, né, que são muito usadas por Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal também usa, que é um caso à parte, tem uma série de complicações e de problemas que a gente precisa discutir com relação a isso. Mas quando a gente fala sobre Estado espião, a gente está falando necessariamente sobre investimentos que cresceram, e aqui no Brasil, especialmente, a gente tem um dado que é preocupante, inclusive foi uma matéria da Folha de São Paulo em outubro do ano passado, que mostrou que durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, triplicou o volume de investimentos em aquisição de sistemas e softwares que são capazes de acessar remotamente e
acompanhar o que você usa nas suas redes sociais, no seu celular especificamente. Tem algumas tecnologias que podem copiar o que tem todo no seu celular de fotos, imagens, ligações, que podem interceptar uma ligação, que podem fazer um backup desses dados, tudo isso sem você sequer se dar conta de que está sendo vigiado, sem necessariamente ter uma decisão judicial que permita isso. Claro que a decisão judicial, formalmente, é uma necessidade, você não pode fazer uma interceptação sem que haja uma autorização da justiça, mas a tecnologia ela permite que isso seja feito e não tem um rastreamento, um log, que a gente chama um histórico, que garanta que isso está sendo feito de forma adequada. Então, a gente não sabe quem usa, só sabe que o Estado brasileiro compra e se utiliza, e essa tecnologia está sendo direcionada para a ABIN, está sendo direcionada para o Ministério Público Federal, e olhe que o Ministério Público Federal, em que pese ele tem uma série de prerrogativas, ele não tem a prerrogativa de violar o sigilo telefônico das pessoas. Então, a PM, por exemplo, a PM de Minas e a PM do Distrito Federal foram polícias militares que receberam esse tipo de tecnologia. A PM, ela não é uma polícia investigativa, ela é uma polícia de combate ao crime ostensivo, ela está na rua, né, ela é preventiva. Então, não faz muito sentido alguns poderes, como por exemplo o CAD também teve acesso a esse tipo de informação, que é um conselho administrativo que pune empresas. Em que medida faz parte da função desses órgãos acompanhar os cidadãos, daí violar algumas prerrogativas? Não é mesmo que eles digam que só fazem isso com decisão judicial, mas se a gente não tem a capacidade de ter o controle sobre isso, né? Em que medida vale a pena o Estado investir nisso? E aí, puxando essa situação, a gente vai tratar sobre essa questão das câmeras, que também tem um investimento muito pesado. Existe no Brasil um sistema chamado Sistema Cortex, que ele foi criado primeiramente para ser administrado pela Polícia Rodoviária Federal para monitorar as placas e saber, afinal de contas, se aquele carro está trafegando em determinada via, ele foi fruto de roubo, se ele tem alguma ocorrência relacionada a ele. Até aí, tudo bem, afinal de contas, era uma ferramenta de segurança pública. Só que começaram a cruzar os dados desse Cortex com uma série de outras informações. E isso criou uma mega base de dados que começou a mapear rostos, começou a mapear comportamentos, cruzar com base de dados de presos, de condenados, e aí todo momento é trazida essa narrativa de, olha, mas isso é em prol da segurança pública, né? É como se fosse necessariamente um trade-off, né? Como se você tivesse que escolher entre ter mais segurança ou ter mais privacidade, quando você pode ter os dois. Você não precisa abrir mão da sua privacidade para ter mais segurança. Essas ferramentas, elas devem ser utilizadas pelo Estado, mas com responsabilidade. E a gente tem casos que mostram que isso não tem acontecido na prática. A gente tem uma situação que aconteceu, se eu não me engano, foi no metrô de Salvador. Um jovem negro foi pegar o metrô, e a câmera identificou ele como sendo fulano. E esse fulano tinha lá um mandado de prisão. A polícia abordou ele e falou, você é fulano, você tem mandado de prisão. Ele, não sou fulano, eu sou Beltrano, está aqui meu documento. E a polícia falou, não, você é fulano sim, porque o computador disse que você é fulano. Ele, não, eu sou Beltrano, está aqui meu documento 1, 2, 3, CNH, identidade, todos os documentos aqui. Não, o computador disse a verdade. Prenderam ele por 2 meses, até ele provar que ele não era fulano. Então, a tecnologia ela tem que funcionar como uma ferramenta, mas ela não é um fim em si mesma. A partir do momento que a gente transfere para a tecnologia um poder que é o poder estatal, a gente está criando um estado de inteligência artificial, um tecno-autoritarismo poderosíssimo dentro da nossa sociedade. Porque as pessoas vão ter seus destinos decididos por um algoritmo, ou por um resultado de uma pesquisa, por um resultado de um cruzamento de informações, que não necessariamente passou por todo o processo de tratamento, ou que tem alguém responsável por aquilo. A gente conhece um sem número de enviesamentos que existem na construção desses sistemas, que não trazem uma segurança de que ele é apurado. Então, a gente precisa ter uma série de seguranças, de responsabilidades, de ferramentas para garantir
etapas e filtros antes da aplicação dessas tecnologias. Doutor Jansen, a conversa maravilhosa. O senhor realmente entende do assunto, gosta do assunto, a gente percebe isso, estuda o assunto. E a facilidade de comunicar vem da veia do comunicador, que o senhor também é, porque também tem formação em jornalismo. Eu teria muito mais a lhe perguntar, agora mesmo, sobre essa última colocação que o senhor fez. O senhor fica respondendo e eu fico aqui tratando os dados, né, das suas respostas. E eu estava fazendo um paralelo aqui com duas coisas muito interessantes que mereceriam um outro programa só para a gente discutir isso, que seria, primeiro, uma discussão que existe lá entre os historiadores, se a história é cíclica ou não, se ela se repete ou não, e por que eu pensei nisso? Porque o senhor falando aí dessa coisa de identificar alguém pelas imagens, dizer que a pessoa é X ou Y, isso meio que me remete à teoria de Lombroso, né, de traçar um perfil do criminoso e tal, enfim. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. É uma pena, mas é gostoso porque a gente fica com esse sentimento de que o senhor precisará voltar em breve aqui ao programa Direito no Ar. Então, quero lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e abro aqui o espaço agora para as suas considerações finais. Professor Heraldo, muito obrigado, senhor, pela oportunidade. Fico à disposição, eu gosto muito desse tema, sou apaixonado por esse tema, mas é um tema que é intrigante, é um tema que está no nosso dia a dia, e eu acho que faz parte desse processo de educação para os dados, educação para o direito digital, da gente explicar e levar as pessoas um pouco dessa consciência sobre o que está em risco, né? Não no sentido alarmista, mas no sentido de dizer, olha, precisamos nos atentar a isso e aquilo para questionar, né, para poder estranhar alguns comportamentos e a gente poder se apropriar dos nossos direitos de forma mais ampla. Maravilha. Conversamos aqui no Direito no Ar de hoje com o advogado José Jansen Marques, tratando de atualidades do direito digital. Nós voltaremos na semana que vem com o seu Direito no Ar. Até lá e um forte abraço. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.